Amém, amados irmãos, sentem todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui mais um dia na presença de Deus para podermos estar adorando o seu nome e sermos aqui edificados pela sua palavra. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo no livro de Gênesis. Nós estamos fazendo aí uma sequência de Gênesis para estar a cada dia mais sendo aprofundados, no conhecimento da palavra. E a palavra de Deus nos traz uma mensagem para as nossas vidas, para o nosso contexto atual, amém? Então, quando nós estudarmos a palavra, nós temos que sempre analisar a palavra, não é isso? Fazer uma análise das escrituras e fazer uma aplicação pessoal. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser aplicada na nossa vida, no nosso dia a dia, porque ela não é uma letra morta, pelo contrário, a palavra de Deus ela é vida, bem? Jesus disse claramente: as minhas palavras são espírito e vida. Então, quando nós estivermos com a palavra de Deus arraigada no nosso coração, nós seremos muito mais abençoados. Então, capítulo 20 de Gênesis, nós vamos falar hoje sobre as consequências da mentira. Olha aí que tema tremendo, hein? Que tema forte hoje, as consequências da mentira. Olha aí. Então, nós vemos aqui um ensino claro em Gênesis capítulo 20 sobre aí a jornada de Abraão. Então, a jornada de Abraão foi uma jornada de muitos aprendizados, não é isso? E olha o que diz aqui a palavra: partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cades e Sur e peregrinou em Gerar. Havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou por mulher. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela é casada. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? Ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade de coração, em pureza das minhas mãos fiz isto. Disse-lhe Deus em sonhos: bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isto. Também te impedi de pecar contra mim, por isso não permiti que a tocasse. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Contudo, se não a restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de manhã cedo, chamou todos os seus servos e falou-lhes todas estas palavras, e tiveram aqueles homens grande temor. Então Abimeleque chamou Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazer sobre meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazer tal coisa? Respondeu Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. Na verdade, ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: seja esta a graça que me farás em todo lugar onde formos. Dize de mim: é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas, vacas, servos, servas, e deu a Abraão, restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: eis que minha terra está diante da tua face, habita onde parecer bem aos teus olhos. A Sara disse: vês que dou ao teu irmão 1000 moedas de prata, que elas se sejam por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros estás advertida. Orou Abraão a Deus e sarou Deus a Abimeleque, sua mulher,
e suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente a madre de todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém? Podemos assentar, amados irmãos. Espírito Santo, fala conosco através dessa palavra, que nós possamos, Senhor, aprender a cada dia, viver de acordo com a tua vontade, com o teu propósito, Senhor. Tira do nosso coração tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não te glorifica, e que nós possamos, Senhor, viver pela verdade, através da verdade, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela é um arcabouço de ensinos, não é isso? Ela ensina tudo. E às vezes nós escolhemos, Nós escolhemos, eu só quero ouvir aqui uma mensagem, pastor, de bênção, de vitória, de milagres e transformação. E muitas vezes nós não queremos ouvir as mensagens de correção, não é verdade? Não queremos ouvir as mensagens de exortação, as mensagens de transformação. Mas o que Deus quer que nós aprendamos é que a verdade, irmãos, ela liberta. Amém? Jesus, ele disse o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós vemos aqui que o pai Abraão, ele estava ali no laboratório de Deus. Isso era como se fosse um laboratório de Deus. Deus colocou Abraão ali para que Abraão seja para nós um modelo. Amém? Abraão, ele é o pai da fé. Olha que coisa linda, o pai da fé. E aqui nós vemos que a palavra de Deus é tão verdadeira que muitos contestam a Bíblia, mas a Bíblia é tão verdadeira que Deus não esconde. Não já perceberam isso? Deus não esconde os erros dos grandes homens de Deus. Se a palavra fosse um conto da carochinha, um livrinho bonito, Deus ia esconder as coisas ruins dos homens de Deus, não é isso? Ia só revelar as bonitas, Mas não, aqui Deus nos revela as falhas também, e nós devemos aprender com os erros e acertos dos homens de Deus. E Abraão também, ele tem erros e acertos, e nós vemos aqui um erro de Abraão. Abraão, ele quando foi chamado por Deus, Deus disse para ele claramente: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão, ele recebeu de Deus uma ordem: ser tu uma bênção. Então Abraão, ele tinha que ser bênção aonde ele estivesse. Abraão, onde ele estivesse, onde ele chegasse, ele tinha que ser uma bênção na terra que ele pisasse. Mas nós vemos aqui que neste momento Abraão, ele fraqueja na fé. Quantas vezes você e eu fraquejamos na fé? Isso, irmãos, não podemos dizer que não pode acontecer conosco, porque muitas vezes nós, diante de pressões, diante de circunstâncias da vida, você e eu podemos mentir também, podemos também falhar, podemos também errar, mas a palavra de Deus quer que você e eu, a cada dia, estejamos observando o nosso caminho. Amém? A cada dia nós devemos o quê? Avaliar a nossa conduta. E Abraão aqui, quando ele chega nessa terra de Gerar, ali estava Abimeleque. Abimeleque, ele era rei naquela terra. E diz a palavra que ele, com medo de Abimeleque, olha aí o medo, Eu tenho ministrado muito sobre o medo. O medo é um problema. O medo, ele produz fantasmas na sua vida, amém? Então Deus quer que você expulse o medo da sua vida, que você aprenda a confiar no Senhor, amém? Deus, ele é o teu garantidor, irmão. Deus é aquele que te guarda, Deus é aquele que te livra, e não importa a situação que você estiver, se você estiver com Deus, e Deus, ele é a verdade, amém? Em Deus não há variação, em Deus não há mentira, em Deus está toda a verdade. E muitas vezes Abraão aqui, ele encontra uma meia verdade. Quem já ouviu meias verdades por aí? Está cheio, não, a meia verdade, aparece. Não, verdade é verdade, não existe meia verdade. Porque Abraão, ele diz que Sara é sua irmã, até ali era verdade, Mas ele não fala toda a verdade, que Sara também era sua esposa, não é isso? Com medo de morrer. E quantos
Quantos irmãos negam Jesus? O medo de morrer. Quantos negam Jesus para não ser estereotipado num ambiente, num lugar? Mas Deus quer que você assuma a sua identidade, amém? Quem eu sou, amém? Você é filho de Deus, amém? Você é chamado pelo Senhor, você é bênção nessa terra, e você está com Deus, Deus está com você, e aonde você for, Deus vai te guardar, Deus vai te livrar, mas Deus não quer que você e eu compactuemos com a mentira. Quantas pessoas compactuam com a mentira? Não, eu vou falar aqui, eu vou enganar as pessoas. Não estou dizendo que em toda situação, aqui no nosso ensinamento hoje, nós vamos falar todos esses aspectos muito importantes sobre a questão da verdade, da mentira, porque muitas vezes tem algumas situações, eu vou dar um exemplo aqui, isso é chamado hierarquia ética, né? Um exemplo, digamos que alguém entrar na sua casa fugindo dos bandidos, um parente seu, você me esconde aqui que meu pai está querendo me matar, e se escondeu lá na sua casa. Aí chega um bate na sua porta, você não vai falar, olha, ele está aqui dentro, pode entrar, não posso mentir, pastor, não é isso? Isso se chama hierarquia ética, uma situação específica, extrema, você não vai, não, eu vou dizer a verdade a qualquer custo, vou matar a pessoa, porque aí vão entrar, vão matar a pessoa. Então, muitas vezes você precisa mesmo. Mas no caso de Abraão, era um caso específico, Deus já estava garantindo a Abraão a sua vitória aonde ele fosse. Olha que Deus falou para Abraão: se tu uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então Abraão, ele já tinha essa chancela de Deus, ele já tinha essa garantia de Deus. E porque naquele momento Abraão deixa de confiar em Deus. Amém, meu irmão? Então Deus não quer que você deixe de confiar nele. Não importa a situação que você esteja, Deus fala para você: confia em mim. Porque Abraão aqui, ele com medo, diz a palavra, que ele disse que era irmã dele. Aí na mesma hora, Sara era uma mulher muito linda, era bonita, e naquele período, aqueles reis, eles tinham uma mulher bonita, falou, mais uma para o meu marido, mais uma para o meu marido, e foi isso que aconteceu. Então ele tomou ali Sara e levou para o seu harém. Mas Deus, irmãos, vai lá e corrige, amém, meu irmão? Então muitas vezes Deus, ele intervém, nesse caso específico Deus interveio, porque Deus tinha um plano específico na vida de Sara e de Abraão, que de Sara nasceria o herdeiro da promessa, Isaac, e ele seria o pai de uma grande nação, Abraão. Então Deus vai intervir, Deus vem em sonho. Olha que coisa primeiro, irmão, Deus fala em sonho, Tem pessoas que dizem por aí: Deus não fala. Deus fala em sonho com você. Deus já falou uma vez com você em sonho? Já falou com os irmãos em sonho? Deus já falou várias vezes comigo em sonho. Deus fala, é assim que Deus fala. Aí Deus vem, olha, e fala com Abimeleque, esse rei. E pelo que a palavra está falando, ele era um homem justo, era um homem que jamais iria violar essa regra. E Abraão teve o quê? Uma má impressão. Abraão teve uma impressão errada. Abraão estava vivendo debaixo de uma mentira, entendendo que Abimeleque iria matar ele por causa da mulher, e não era nada daquilo. Então sempre você e eu devemos pesquisar a verdade, amém? É o mais um ensino que eu quero trazer aos irmãos hoje. Quando você ouvir uma história, eu ouvi falar. Quem já viu isso? Eu ouvi falar. Eu ouvi falar. Quem falou? A pessoa nem sabe quem falou. É o telefone sem fio. Alguém já viu o telefone sem fio? Um fala para um, outro fala para o outro. Aí a verdade vai ser do quê? Deturpada. Tem até eu estou lembrando agora de uma história sobre a verdade e a mentira, que a verdade e a mentira se encontraram, a filosofia conta muito essa história, na rua,
Aí daqui a pouco a mentira fala para a verdade: olha, mas tá um céu lindo. Aí a verdade fica meio desconfiada da mentira: tá um céu, tá bonito mesmo. Aí tem ali um tanque de água. Aí a verdade ouve da mentira: olha, a água tá tão linda, nossa, tá gostosa a água, vamos tomar banho juntas, né? Vamos tomar banho juntas. Aí a verdade fica desconfiada da mentira, mas aí ela vai lá e vê que a água realmente estava gostosa para tomar banho. Aí a verdade aceita o convite da mentira: vamos tomar banho juntas. Aí elas tiram a roupa, colocam lá, né, a roupa lá fora, e mergulham naquele tanque e começam a tomar banho. Daqui a pouco a mentira, ó, ela sai do tanque correndo, pega as roupas da verdade, se veste e cai fora, sai correndo. Então a mentira se vestiu com a roupa da verdade. E é o que nós temos visto hoje, não é verdade? Quantas mentiras, irmãos, contadas por aí, mas se passando por verdade. E nós muitas vezes, por falta de perspicácia, por falta de atenção, por falta de zelo, de cuidado, a gente não vai saber pesquisar se aquilo de fato é verdade. E muitas vezes a gente também peca por omissão, ou peca também até mesmo por estarmos compactuando com uma mentira. E Deus não quer que você e eu compactuemos com mentiras, amém, igreja? Deus quer que a igreja seja pela verdade. Então sempre que você ouvir uma história, você pesquise a fonte. Olha só, eu fui jurado muitos anos no tribunal do júri, e eu lembro uma vez uma história terrível. 5 rapazes foram presos, olha que coisa tremenda, e eles estavam presos anos, por causa de uma mentira. E eu lembro que eu estava numa audiência, aí estavam ali os 5 rapazes sentados, algemados, e daqui a pouco chega uma testemunha, e a testemunha senta, e o juiz começa a interrogar aquela mulher. Aí ela começa a tremer, eu vi que ela estava tremendo, nervosa. Aí o juiz falou: tá bem? Não, eu estou um pouco nervosa, Excelência, eu precisava revelar uma verdade hoje. Aí o juiz tomou um susto: verdade? Que verdade? Ela: não foi os meninos, não foi esses meninos que mataram aquele rapaz. Aí o juiz tomou um susto, falou: mas como não foram eles? A senhora disse lá no inquérito policial que foram eles. Aí ela disse: não, eu disse que foram eles porque eu vivia com fulano de tal, que era um bandido muito perigoso, né, esse rapaz aí, e ele mandou eu falar que foram eles, mas não foram eles. Na verdade foi esse rapaz que já morreu, já tinha morrido. Então, como ele já morreu, por isso que eu estou aqui contando a verdade. Se eu falasse antes, eu ia morrer. Mas nisso, aqueles rapazes pagaram um preço alto, né, por estarem debaixo de uma mentira. O juiz tomou um susto, falou para ela: mas como a senhora faz um negócio desse? A senhora cometeu o crime de falso testemunho. Então a Bíblia fala que a falsa testemunha não ficará impune. E na hora o juiz mandou o oficial do Ministério Público para que ela fosse processada pelo crime de falso testemunho. Olha que coisa tremenda. Então quantas vidas estão sendo destruídas por causa de uma mentira? É isso? Quantas reputações estão sendo destruídas por causa de uma mentira? Então Deus quer que você seja um agente da verdade, amém, irmão? Você seja um instrumento da verdade, porque a Bíblia fala claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então graças a Deus que aqueles rapazes, pelo menos apareceu a verdade, né? A verdade uma hora aparece. Então essa história aí da verdade e da mentira, né, segundo a filosofia, então hoje as pessoas têm medo, porque quando a mentira saiu com as roupas da verdade, aí o que aconteceu com a verdade? Ela ficou nua, e ela saiu da água, todo mundo ficou assustado. Então hoje muitas pessoas têm medo da verdade. Já viu isso aí? Eu prefiro nem saber a verdade. Eu não prefiro nem ouvir a verdade. Elas têm medo da verdade, a chamada verdade nua e crua, né? Mas a verdade, irmãos, ela liberta, amém? A verdade, ela transforma. A verdade, ela traz para você vida, porque a verdade está em Deus. Então Deus tem aliança com a verdade. E aqui, quando Abimeleque,
é visitado por Deus em sonho. Olha o que Deus fala com ele. Disse-lhe Deus em sonhos: bem sei, olha só, que na sinceridade do teu coração fizeste isso. Então às vezes a pessoa, Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Às vezes a pessoa está sendo enganada. Então quantas pessoas são enganadas por aí? Quantas pessoas passam por situações que muitas vezes ela não queria passar por causa de uma mentira. Mas Deus, Ele conhece a sinceridade do teu coração. E quando você está sincero, Deus vai agir e Deus vai te livrar. Amém? Deus vai te dar escape. Então não tema. Se você foi vítima de uma mentira, né? Deus está falando hoje: eu vou fazer justiça, amém? Eu vou colocar cada coisa no seu lugar. A verdade vai vir à tona, aleluia! E a verdade vai libertar. Oh, glória a Deus! Então, quando nós vemos aqui essa história, nós tomamos uma grande lição de que às vezes nós temos que falar a verdade para sermos libertos, amém? Às vezes temos que confessar ao Senhor até um pecado nosso que às vezes ele está encobrindo, e Deus quer que você seja abençoado. Aquele que encobre o seu pecado não prospera, mas aquele que o confessa e deixa vai o quê? Prosperar. Então Deus quer que você e eu sejamos verdadeiros na presença dele, irmão. Oh, glória a Deus! E foi o que aconteceu aqui nessa conversa de Deus com Abimeleque. Abimeleque, ele foi verdadeiro com Deus. Ele falou: Senhor, olha, ele disse que era a sua irmã. E ele fala: Senhor, o Senhor vai matar uma nação justa? E aí Deus vem e fala: olha, eu sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso, também te impedi de pecar contra mim, por isso não permiti que a tocasse. Agora, pois, restitui. Então, aí o que aconteceu? Deus deu a oportunidade a Abimeleque de consertar o seu erro. Amém, irmão? Olha, irmão, é tempo de conserto. Amém? Deus quer que você conserte um erro. Às vezes a pessoa, ela fica com medo de consertar um erro que ela cometeu. Eu cometi aquele erro, mas ela deixa para trás, e ela vai fugindo. Então não adianta a gente fugir. Deus quer que você conserte, amém? Que você coloque em ordem, que você faça a sua parte. Mesmo que alguém mentiu, alguém falhou, mas você vai ser uma pessoa íntegra. Deus quer que você tenha integridade nas suas atitudes com Ele, para que você possa prosperar, para que você possa cumprir o seu propósito. Então Deus vai aqui e faz uma correção maravilhosa, tanto na vida de Abimeleque quanto na vida de Abraão. Então Deus manda ele restituir a mulher ao seu marido, mas se você não restituir, vai ter consequência. E aqui ele se levanta, corrige o seu erro, e ele vai até Abraão e fala: por que você fez isso? Aí ele com medo. Eu estava com medo. Eu achei que, quer dizer, irmão, achar, tem tanto achismo por aí, né? Às vezes a gente julga a uma situação, julga uma pessoa por uma aparência, é isso? E Deus não quer que nós sejamos assim. Nós temos que julgar segundo a verdade. Então quando se tem assim, as pessoas falam: mas a palavra de Deus fala para não julgar. Não podemos julgar segundo a aparência, mas temos que julgar segundo a verdade. Então nós não julgamos pessoas, julgamos o que? As suas ações, não é isso? Então, quando nós vemos uma situação, nunca devemos nos precipitar para julgar aquela situação sem ter o conhecimento da verdade, dos dois lados da moeda. Sempre temos que ouvir. Eu sempre falo assim: a verdade liberta. Uma vez eu fui numa audiência também, como advogado, e uma moça estava sendo acusada de um crime gravíssimo. Ela tinha sido acusada de apropriação indébita, de um valor que era mais de 50 mil reais, na época, né? Muito alto. E quando ela chegou na audiência, ela estava com medo tremendo. Ela falou: não cometia. Eu vi lá no processo, eu peguei o processo inteiro, eu vi que ela não tinha cometido aquele crime, porque tinha as verdades lá dentro do processo. Mas chegou para o juiz, e o
juiz também não observou os detalhes, o promotor também não tinha observado os detalhes e denunciaram aquela moça. E quando ela chegou na audiência, ela sentou, eu sentei aqui, ela sentou na frente da mesa, o juiz olhou para ela e falou assim, ela colocou a mão em cima da mesa, ele, tira a mão de cima da mesa. Ela tomou um susto, já começou a tremer. Hoje nós vamos aqui revelar a verdade e a senhora vai ter que dar conta aonde a senhora colocou esse valor. A mulher começou a tremer. Não fui eu, excelência, eu não fui lá. Ele, não adianta a senhora vir mentir aqui e me enganar, não, tá? Nós vamos passar o Brasil a limpo e eu vou começar pela senhora. Falei, meu Deus, tem misericórdia. Eu montado nervoso. Aí eu pedi graça ao Senhor, sabedoria, deixei eles abafar toda aquela, aquele nervosismo naquele momento. E daqui a pouco eu falei, excelência, pela ordem, gostaria de esclarecer que a minha cliente é inocente. Não, doutor, não é inocente não, está aqui as provas, ela é culpada, ela vai ter que pagar pelo que ela fez. Excelência, está aí a prova no processo que ela é inocente. Não tem prova nenhuma que ela é inocente. Eu falei, tá, excelência, está aí no processo das folhas 88. Ele, folhas 88, eu falei, porque eu já tinha lido o processo. Aí, nossas folhas 88, o que estava lá? Que o prazo que ela tinha, que ela prestava serviço para essa empresa, era do ano 2000 em diante. E essa dívida de 50 mil era do ano de 1995 a 1999. E estava lá um comprovante lá dentro do processo e o juiz não tinha visto, o promotor não tinha visto, e a mulher estava sendo acusada desse crime gravíssimo. Olha isso, irmão. Aí o juiz falou, não estou vendo nada aqui não, doutor. Posso ir mostrar para o senhor? Pode vir aqui então. Aí fui, abri na folhas 88. Mostrei para ele. Mas só que era a letrinha desse tamanho. Acho que o juiz não estava vendo direito. Aí ele, eu falei, nas folhas 122 está a prova de que ela começou a prestar serviço para essa empresa no ano 2000, então não tinha como ela ter cometido esse crime. Aí ele tomou um susto, ele ficou em silêncio. O senhor trouxe alguma testemunha? Nós trouxemos uma testemunha. Aí eu vi o testemunho esclareceu tudo, que aquele valor tinha sido retido, desviado, foi de outra administração, não tinha nada a ver com essa senhora. Aí o juiz ouviu o testemunho, esclareceu tudo. Aí no final ele tomou um susto, ele falou, olha doutor, eu tenho que pedir desculpa para a sua cliente e para o senhor, que eu ia cometer uma injustiça. Então, irmãos, sempre nós devemos buscar a verdade. Então não pratique esse crime, esse pecado de alguém contar uma história para você. Fulano fez isso, ou ciclano fez aquilo, e você não ter certeza. Eu não tenho certeza. Você viu? Aí você pergunta, se tem uma testemunha, a primeira coisa que a testemunha tem que saber, se ela viu, a senhora viu, o Senhor viu com seus próprios olhos. Não, eu não vi, eu ouvi falar. Então você não é testemunha de nada. Amém? Então você não é testemunha de nada. Então se um dia alguém chamar você, olha, você pode ser testemunha no caso para mim, tal, que aconteceu isso. Aí se você não viu, você não é testemunha, você não vai reproduzir a verdade. A verdade, ela tem que ser dita por uma pessoa que realmente presenciou o fato. Então o ensino que Deus quer que nós hoje venhamos a entender é que nós não devemos, em hipótese alguma, em circunstância alguma, compactuar com a mentira. Amém, meu irmão? Olha a consequência que a mentira de Abraão trouxe. Então, Abraão, ele estava em conluio com Sara. Olha que coisa tremenda, irmão. Os dois tinham combinado. Nós vamos mentir. Onde a gente chegar, porque Sara era muito linda. Então ele falou, olha, aonde a gente chegar, você vai dizer que você é minha irmã, não é minha esposa, você é minha irmã. E aqui Abraão reincide nesse caso. Ele comete isso com Abimeleque e comete isso com o rei do Egito. Então Deus dá uma lição muito séria em Abraão, mostrando para ele que a consequência da mentira, a mentira, irmão, pode chegar a matar alguém. Olha que coisa tremenda. Quantos crimes já foram cometidos? Teve uma vez um crime muito grave,
E as pessoas lixaram a pessoa porque acusaram aquela pessoa de um crime gravíssimo. E ela foi lixada e depois descobriram que era mentira. Então nós temos uma responsabilidade, um pacto, uma aliança com a verdade. Amém, meu irmão? Nunca eu e você, que somos servos de Deus, podemos estar compactuando com a mentira. Então, se alguém chegar para você e contar uma história, você vai avaliar aquela história, né? Será que isso aqui é verdade? Você vai procurar. Se for algo relevante que você precisa saber, você tem que fazer o quê? Uma investigação. Você tem que saber, será que isso é verdade? Ou será que isso é boato? Porque o que mais nós vemos hoje, irmão, é boato. Até mesmo é chamada fake news, né? Hoje tem muita fake news para todo lado, na internet. Se você ouvir uma mensagem lá na internet, procura a fonte dessa mensagem. Será que essa mensagem é verdadeira? Será que isso tem fundamento? Da onde é a origem dessa mensagem? Para que você e eu possamos ser aquele que vai compartilhar a verdade. Mas nunca, jamais receber uma mensagem e já compartilhar, sair compartilhando. E às vezes aquela mensagem não é verdadeira. Às vezes, principalmente quando aquela mensagem está denegrindo a imagem de alguém, quando aquela mensagem está caluniando alguém, difamando alguém, né? Então nós devemos ser instrumentos de Deus para a transformação. Jesus, ele disse claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você está em pacto com Deus e aliança pela verdade, você será o quê? Abençoado. Olha, quando a verdade apareceu aqui, né? Quando a verdade apareceu, Abraão foi abençoado. O que Abimeleque fez? Abimeleque tomou ovelhas, vacas, servos e deu a Abraão e restituiu-lhe Sara, sua mulher. Olha aí que coisa, né? Quando a verdade apareceu. E o que ele fez ainda? Ele ainda deu um valor para Abraão. Sabe para quem foi esse valor, meu irmão? Olha aqui, ó. A Sara disse: vês que dou a teu irmão 1000 moedas de prata. Aí ele deu uma lição, um ensino a Abraão, como que ele devia proceder. Para que é esse valor? Aí ele fala: que eles te sejam por véu dos olhos. Sabe o que ele fez? Olha, Abraão, já que essa mulher é tão linda, já que você vive com medo, eu vou te dar um dinheiro para você comprar um véu e colocar nela. Aí nós vemos aqui a origem dela. Se eu fui lá em Marrocos uma vez, aí desceu uma mulher com escada rolante com aquele, parecia um turbante, né? Toda coberta. Então, por isso nós vemos essa origem no Oriente, né? Os povos orientais, que as mulheres usam véu, turbante. Então elas vivem cobertas justamente para que, aí ele fala aqui, olha, para que todos estão com você e até para com os outros. Aí ele fala: você está advertida. Aí ele advertiu Sara: você tem que usar um véu, para que quando você chegar as pessoas não fiquem olhando, né? Os ex, as pessoas ficam olhando para você e te cobiçam. Então aqui nós vemos um ensino maravilhoso sobre a verdade. Então diz aqui que então orou Abraão a Deus e Deus abençoou Abimeleque, né? De maneira que eles tiveram filhos, que Deus tinha fechado a madre ali das mulheres do reino de Abimeleque. Então nós vemos, irmãos, que o ensino da palavra, ele é maravilhoso. E Jesus fala sobre a verdade. Abra sua Bíblia comigo aí em João, capítulo 8. Justamente aqui Jesus desmascara os mentirosos, né, da sua época. Nós vemos aqui que João capítulo 8, versículo 33 em diante, ou melhor, 30 em diante, versículo 30 em diante, fala assim, olha: falando ele estas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, amém? Olha aí, se permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes sereis livres? Está entendendo a falta de sinceridade aqui? Os filhos de Abraão aqui já estavam lá na frente, muitos anos depois, e eles já haviam sido escravos, sim. Eles tinham sido escravos na Babilônia, não é isso? Para que eles estão dizendo já não é uma verdade. Ora, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está falando sobre a verdadeira libertação que está na ação do Espírito, na ação de Cristo em nossa vida. Penseis, sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não é entre vós. Eu falo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Olha Jesus fazendo aqui uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqui nós vemos claramente: vós praticais as obras do vosso Pai. Versículo 41. Disseram depois: nós não somos nascidos da prostituição, temos um Pai que é Deus. E disse-lhes Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendes minha linguagem? Porque não podeis suportar minha palavra? Lembra que falei sobre a verdade? As pessoas não suportam a verdade. Vós tendes por pai o diabo, e desejais satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós vemos aqui que o diabo, ele é o pai da mentira. Amém? Então Deus quer que cada um de nós estejamos hoje em aliança com a verdade, porque a verdade não vai trazer libertação sobre a tua casa, vai trazer libertação sobre a tua família, a verdade vai te abençoar no seu trabalho. Quando você fala a verdade, irmãos, as pessoas olham para você, elas vão ver alguém diferente, elas vão ver alguém transformado, elas vão ver alguém que tem algo diferente para trazer naquele ambiente, porque hoje é tanta mentira em todos os níveis. Onde você vai, são pessoas contando mentira, pessoas criando situações. Mas Deus quer que você e eu sejamos luz do mundo. Deus quer que você seja sal da terra. Deus quer que você faça a diferença no seu trabalho, na sua família. E tenha certeza que quando você e eu estamos em aliança com a verdade, nós seremos libertos, nós seremos transformados. A bênção do Senhor virá sobre a nossa vida, e você vai ser um canal de bênção por onde você passar. Amém? Você coloca de pé, nós vamos orar agora. Nós vamos pedir que o Espírito da verdade, oh glória a Deus, o Espírito da verdade nos conduza a cada dia em verdade. Que Deus traga a nós a revelação da verdade a cada dia, para que possamos ser instrumentos dele nessa geração para a sua glória. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora eu quero pedir, Senhor, fortalece o teu filho, a tua filha. Enche eles com o teu Espírito, enche eles com a tua palavra, que a tua palavra é a verdade. A tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, nós temos vivido em um mundo de mentiras, em um mundo de enganos, mas Senhor, nós somos pela verdade, nós estamos em aliança com a verdade. Nós sabemos, Pai, que o Senhor, Ele tem nos guiado, o Teu Espírito tem nos orientado, o Teu Espírito tem nos sondado, Senhor, e o Senhor conhece o nosso coração. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, tira de nós tudo aquilo, Senhor, que não tem, ó Senhor, aliança com a verdade, mas que nós possamos andar com o nosso coração puro, restaurado, purificado e em verdade, Pai. E que toda ação do inimigo, toda mentira de Satanás contra nós, ó Pai, o diabo, ele tem levantado
levantado calúnias contra o teu filho, contra a tua filha, porque a tua palavra diz que ele é o acusador dos irmãos. Ó Pai, e que nesta hora toda mentira caia por terra,